Queridos irmãos e irmãs, nós vamos estudar a palavra de Deus em Mateus capítulo 8, dos versículos 23 em diante, até o versículo 35. Nós estamos na fase vermelha aqui em São Paulo e está no protocolo que os pregadores, oficiantes, o façam com o uso de máscaras, e então eu farei desta maneira. Está escrito assim na palavra de Deus, queridos irmãos: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Eu quero falar primeiramente com as crianças. Hoje pela manhã o pastor esqueceu de falar com as crianças. Algumas ficaram em casa com o papel e com a canetinha ou lápis de cor à mão. Depois que a gente passa dos 50 crianças, a gente esquece muitas coisas. Por isso me perdoem, fazendo ilustração aqui ao que nós vamos falar nessa noite. Me perdoem, prometo tentar não me esquecer, mas já lhes digo de antemão que possivelmente esquecerei. Perdoem. Quantas vezes as crianças devem perdoar, né? Então já peço às crianças nessa noite que no papel que vocês têm, na folha que vocês têm, vocês façam 2 carinhas. Eu sempre procuro pedir que vocês façam desenhos o mais simples possível. Nós temos crianças bem novinhas acompanhando junto com seus pais, né? Gostaria que vocês fizessem 2 carinhas, uma triste e uma feliz, na mesma folha. Primeiro a triste, depois a feliz. Vocês sabem como fazer uma espécie de emoji, né? Um emoji tristinho e um emoji bem feliz. Pois é, o que essa passagem parece nos mostrar? Nós adultos que começamos a pensar no texto bíblico, isso é uma parábola. Então, eu não posso pregar essa parábola fazendo divisão de 2 ou 3 divisões. Uma parábola sempre tem um sentido. Ela tem um ensino final que deve ser aplicado a todos nós. Então, eu só posso explicar a parábola e procurar o sentido dela e aplicar. A parábola conta que alguém, é a parábola, né? Conta que um rei, algum homem muito poderoso, resolveu que os que deviam a ele deveriam pagar. É como se eles tivessem usado do banco do rei. É como se eles tivessem usado dos alimentos do rei. Sobreviveram, mas
como não tem almoço grátis, nem na Bíblia tem, então um dia chegou a hora de pagar a conta. Mas quem tem dinheiro guardado para todas as contas que se deve, principalmente quando elas são muito altas? O texto parece mostrar que havia um homem que havia consumido bastante e que estava lá entre os maiores devedores, talvez família grande, pode ser? Talvez outras dificuldades, pode ser. A parábola apenas diz que que a notificação chegou à sua casa. Apresenta-te diante do rei. Ele já deve ter imaginado, o rei vai me cobrar? Então, quando chegou, o rei disse, o que é teu, o que é meu, é meu. Cadê o que é meu? E ele diz, rei, preciso das tuas virtudes agora. Preciso que o melhor de ti apareça agora. Preciso que a sua compaixão, preciso que a sua piedade, preciso que o seu amor ao próximo, preciso que a sua misericórdia, preciso dela agora. O Senhor poderia me dar? Seja paciente comigo, me dê tempo. Tenho dificuldades, mas eu vou lhe pagar. Bom, a parábola diz que o rei ficou compadecido, e a palavra compadecido é a palavra compaixão. Compaixão é um sentimento do íntimo, das entranhas. A palavra grega para compaixão não é um sentimento bom somente, nem mesmo dó. É mais do que isso. A compaixão não é só alguma coisa que a gente sente por alguém. A compaixão tem em si alguma coisa que a gente sente e faz por alguém. Esse foi o sentimento do rei, da parábola, né? Ele, compadecendo-se, disse... Do que nós estávamos falando mesmo? De uma dívida, rei. Dívida? Não estou lembrado. Acho que... Não. Está tudo perdoado. Olha, eu entendi a tua situação. Segue. Bom, esse segue não está no texto, mas tem alguma relação com aquela mulher que chegou para Jesus, tomada em flagrante adultério, e então ele pergunta para ela, o que você fez? Os acusadores já acusaram, ela é uma traidora, ela precisa morrer segundo a nossa lei. E então o Senhor Jesus falou, acho que precisa mesmo, pela lei precisa. Então apedrejem, podem apedrejar. Começa por quem não tem pecado, então. Começa por quem não tem pecado, tá? Pode ser? Aí de repente, mas eu também tenho pecado. Como eu posso julgar? Se eu sou passível de pecados também? Então a Bíblia diz que eles deixaram as pedras lá. E foram os mais velhos que começaram a deixar as pedras. Ou seja, não cobraram a dívida, que a lei aparentemente dizia, é um direito, pode cobrar a dívida. Mas eles, ao entender, a palavra não mostra, o texto não diz, mas de certa forma eles foram tomados de alguma compaixão daquela mulher. Bom, é como se o rei dissesse isso para este servo aqui. Você está perdoado, agora dá para perdoar também? Você está livre da conta? Quem você pode abençoar agora? E ele saiu dali muito feliz, diz o texto. Mostra, que ele saiu, aquele servo, livre da conta. Mas ele logo encontrou alguém igual a ele, que devia, como ele devia. Na verdade, não devia como ele devia, não devia quanto ele devia. Ele devia ao rei 10.000 denários. E alguém devia para ele 100 denários. Então ele olha para a pessoa e diz, o que é justo, Eu sou credor e você é devedor. O que é meu. Aquele homem poderia ter pago os 100 denários, poderia ter pago, não era um dinheiro muito alto, só que ele não tinha. E por não ter, ele faz a mesma oração, a mesma súplica, sê paciente comigo, olha, é a mesma frase, eu vou te pagar, sê paciente comigo, ao passo que ele disse, não sou paciente. Não tem por que eu te perdoar. A lei não me obriga a te perdoar. Quero o que é meu. Mas eu não tenho para te pagar agora. Seja paciente. Eu vou te pagar.
mas o versículo 30 diz que ele o lança na prisão, até que saudasse a dívida. Porque a lei, nesses períodos mais antigos, não exatamente aqui no Novo Testamento, mas a lei mais remota um pouco, dava esse direito à pessoa, ao credor. E então a pessoa ficava presa enquanto sua propriedade ou seus recursos fossem levantados para que a dívida fosse paga. Pode acreditar, alguns passaram a vida inteira na prisão por causa disso e morreram lá, porque estava na lei. Então, veja só o detalhe. Essa pessoa diz que quer receber, porque é um direito dela. Aqui nós começamos a pensar o que é a questão do perdão. De certa forma, o que essa pessoa imaginava, que ela estava sendo lesada se o outro não pagasse a conta. Mas acontece que enquanto a pessoa foi presa, porque não tinha dinheiro, foi presa, está aqui no versículo 30, havia umas pessoas ao redor, olhando, e lembraram, deixa eu ver, esse aqui não é aquele que devia 10.000 denários ao rei? Esse aqui não era um dos maiores devedores aqui do reino? Era. Ele pagou a conta dele? Não. O rei se compadeceu dele. Eles começaram a dizer, mas essa conta aqui não está fechando? Como é que alguém recebe uma fortuna de anistia e não perdoa uma migalha? A discrepância foi tão grande que a Bíblia diz que os seus companheiros, é uma parábola, claro, eu só estou reforçando aqui as ênfases da parábola, que os seus companheiros procuram o rei. Bom dia, rei, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Lembra aquele homem que o Senhor perdoou uma dívida enorme? O Senhor fez uma boa ação. O Senhor sabia que ele não fez o mesmo com alguém que devia a ele? Aí o rei pensa e diz, não é possível, não aprendeu nada, traz o homem de volta. Aí o texto mostra que o Senhor, chamando-o, lhe disse, você é malvado, hein? Você é malvado, eu te perdoei aquela dívida, você me suplicou, eu perdoei você, não devias, olha a expressão, não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como eu também me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos capatazes, aqueles que cobravam as contas do rei, até que ele pagasse toda a dívida. E aí vem o versículo 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. A ênfase aqui é o perdão, a ênfase é perdoar o irmão. Nós já lemos na liturgia, o presbítero Adonias leu, do versículo 15 até o versículo 20, mostra como é que se deve perdoar, né? Que se deve perdoar, como se deve tratar alguém conhecidamente culpado. E então Pedro, que sabia que os rabinos usavam um limite de perdão de 3 perdões, 3 pedidos de perdão, mais ou menos. Os rabinos entendiam, o judaísmo entendia, até hoje eles pensam assim, que até 3 vezes dava para perdoar, mas a 4ª não. E por quê? Porque eles usavam uma linha de pensamento de um dos profetas do Antigo Testamento, que era o profeta Amós. O profeta Amós, no capítulo 1, versículos 3, 6, 9, 11 e 13, usa essa expressão. Eu vou ler uma expressão e vocês vão entender. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Novamente Amós usa essa forma de pensar, sempre com as nações. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem a Edom. Por esses textos de Amós e alguns outros, são muitos outros, eles imaginavam assim, o Senhor perdoa até 3 vezes. O Senhor só perdoa até 3 vezes. Por que é que nós temos que perdoar 4, 5, 6, 10? Não é justo. E então eles usavam realmente essa forma de pensar. Olha, você pode errar até 3 vezes. Depois da 3ª é por tua conta.
Em Amós nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos que dão uma ideia de que Deus aceitava que as nações errassem 3 vezes, na quarta Deus chegaria com um juízo mais perto delas. E os judeus interpretaram isso como o perdão de Deus. Nós sabemos que Deus não perdoa só até 3 vezes, mas era o pensamento deles. Então Pedro, quando Jesus fala sobre como se deve tratar o irmão, primeiramente vai até o irmão, conversa com ele, depois leva alguém com você, conversa com ele de novo, depois, se ele não ouviu você e mais alguém, apresenta-o à igreja, para que talvez a igreja possa fazer alguma coisa por ele. Mas se nem a igreja ele vai ouvir, então considera-o como gentil. A expressão para os judeus, considerar como gentil, era abandone. É gentil? Abandone. Nós sabemos que Deus jamais abandonou o seu povo. Esse era o erro dos judeus. E este foi o erro que Pedro tinha na cabeça. Por isso ele chega para Jesus e pergunta: quantas vezes eu preciso perdoar um irmão? E ele mesmo responde, presbítero Adonias? Pergunta e já responde. Eu acho que mais 7 vezes, Jesus? Assim, as 3 vezes que os judeus dizem que a gente tem que perdoar, mais umas 3 vezes por minha própria bondade, e mais uma a mais, porque 7 é um número cheio, número de Deus. Aí Jesus olha para ele e fala: acho que não pode ser 7, Pedro. Ah, não, Jesus, então é 3 mesmo, como os judeus falam? Não, é 70 vezes. Se você acha que a perfeição é o número 7, eu digo 70 vezes isso. Aí Pedro pergunta, ou para si mesmo: então alguém pode perdoar? Então alguém tem condição de perdoar? Percebe? É aí que Jesus conta a parábola. Ele diz: vou contar uma parábola sobre perdão então para vocês. Deixa eu lhes ajudar a dizer o que é perdão. Perdão, eu vou usar aqui uma figura de linguagem, até se as crianças quiserem usar esse exemplo que eu vou dar para colocar aí no papel, podem usar. Pedir perdão ou perdoar é como tirar 2 dedos nossos da tomada. É como se você tivesse colocado 2 dedos numa tomada e ficasse tomando choque de 110 ou de 220 volts, à beira da morte, e então você tira os dedos da tomada. Porque o perdão traz a vida de volta. Porque o perdão libera alguém de pagar o que não pode pagar. Porque o perdão faz com que digamos, fosse credor de alguém e o meu devedor, vivamos como pecadores que somos. O não perdão, quando não se perdoa alguém, é como se ficasse com os 2 dedos na tomada, tomando todo o choque daquela corrente. Porque o perdão liberta e a falta do perdão amarra, prende, faz muito mal. Deixa eu lhes dizer isso de maneira introdutória ainda. Irmãos, uma das coisas mais maravilhosas é o perdão, mas ele não é visto assim com a frequência, com aquela frequência no meio do povo de Deus. Um pastor me contou uma vez, eu fiquei pensativo, até construindo essa figura na minha cabeça. Ele disse, nós falando sobre sermos convidados para pregar em muitos lugares, e aí estávamos falando um pouco, ele falou para mim: sabe, Sérgio, uma das vezes mais estranhas que eu já vi, eu fui pregar em uma igreja, e exatamente metade da igreja estava cheia de gente, e a outra metade estava vazia, sem nenhum. Aí ele falou, e eu fiquei pensando, eu nunca vi isso. Na igreja as pessoas sentam em todos os lugares. Por que nessa igreja um lado está cheio de gente e no outro ninguém? Eu perguntei, era uma igreja grande? Ele falou, não, era uma igreja pequena. Perguntei, você já sabe por que isso aconteceu? Ele falou, olha, eu preguei, não sabia, mas depois descobri. A igreja era dominada, teoricamente, ou pelo menos do ponto de vista de pessoas, por 2 famílias. Uma família se assentava no lado direito, e a outra família se sentava no lado esquerdo. E para aquele culto que eu fui pregar, a família que se sentava do lado direito, teoricamente, tinha indicado outro pregador. Mas como o conselho julgou que eu deveria ser o pregador, aquela família inteira não foi à igreja. No aniversário da igreja, uma família inteira não foi à igreja,
porque não foi atendida na sua solicitação. A gente pensa que isso nunca acontece, né? Mas acontece sim. Acontece. O que isso nos ensina? Que perdão é um exercício difícil, não é uma coisa simples não. Porque o perdão é desobrigar aquele que cometeu o pecado de pagar a conta. Então, qual é a mensagem que essa parábola pode nos trazer nessa noite? Eu vou pontuar algumas coisas aqui. Vou dizer o seguinte, que o perdão para nós, o perdão para as nossas dívidas, é um alívio muito grande. Quando nós somos perdoados por Deus, e nós sabemos que somos perdoados por Deus, nós deixamos de carregar um peso enorme. Que peso é este? O peso do pecado, o peso do abandono das coisas de Deus, o peso dos gostos por coisas que não são as coisas de Deus. Os pecados estão sempre em nós. E o Senhor Deus perdoou os nossos pecados. O Senhor perdoou o nosso pecado como humanidade. O Senhor Deus, em Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados diários, claro, mediante confissão. O Senhor Deus perdoa até os pecados que nós ainda não cometemos. E vamos cometer certamente. Mas todo pecado confessado, sinceramente, no íntimo, que é o que está aqui no texto, é perdoado, meus irmãos. Então, pecado perdoado para nós, perdão de uma dívida nossa, é um alívio. Mas dívida dos outros nem sempre é um alívio. Dívida dos outros é peso. Dívida dos outros gera ira. Se o perdão da nossa dívida gera alívio, o perdão ou a falta do perdão para com as pessoas que nos devem, nos conecta a elas, muitas vezes, no pecado cometido. Em outras vezes, nós espalhamos isso para as pessoas, porque quando alguém erra conosco, surge dentro de nós uma ira, uma raiva, uma vontade de expor essa pessoa, uma vontade de ensinar essa pessoa a fazer o que é certo. Essa é uma verdade muito interessante, que o Senhor Deus é misericordioso e nós não somos. Essa é uma verdade dura, mas essa é uma verdade. O Senhor Deus é rico em misericórdia e nós somos pobres em misericórdia. A pobreza da misericórdia que temos nos separa muito do amor de Deus, nos separa muito do nosso Senhor. As ações de Deus são de compaixão, de cuidado, de perdão, de sustentação, de continuar a dar a provisão. A nossa reação às pessoas que fazem mal, a tendência maior é matarmos essa pessoa no nosso coração. E nós a matamos com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas ações, e muitas vezes queremos que outras pessoas se juntem a nós para terminar de matar, concluir aquela matança terrível, porque esta pessoa, este ser humano fez isso para mim. Eu li uma ilustração interessante. Um menino chegou em casa, muito chateado da escola e disse: pai, eu estou com muita raiva hoje. Muita raiva, porque os meus amiguinhos têm zombado de mim, brigaram comigo, e eu quero que tudo vá mal para eles, para que eles vejam o que eles estão fazendo para mim. Aí esse pai pensou e disse: filho, está vendo o varal de roupas? Ah, estou. Está vendo aquele lençol branco? Estou. Então fique um pouquinho longe, fique aqui um pouco longe, e o papai vai lhe dar um balde de argila, e você vai jogar essa argila lá naquele lençol. E então o menino achou até que era uma brincadeira, e foi muito legal. E ele pegou o balde e pegava a argila, aquela argila meio molhada, meio seca, e jogava no lençol. Às vezes acertava no lençol, no varal, às vezes não acertava, e ficou brincando 1 hora com aquilo. E então o pai chegou perto e disse: e aí, meu filho, jogou toda a argila no lençol? Falou: joguei, pai. Como é que você está se sentindo agora? Falou: estou cansado. Cansado, o braço até está doendo, tanta argila que eu joguei naquele lençol. Aí o pai disse: então deixa o pai te falar uma coisa. Sabe aquela raiva que você tem dos seus amiguinhos da escola?
Sabe aquela ira que você tem daqueles amiguinhos? Sabe aquela vontade que você tem de que tudo vá mal a eles? É como se você estivesse jogando essa argila nesse lençol branco e sujasse esse lençol de vez. Agora vem cá. Levou o filhinho dele diante de um espelho. Aí quando o filhinho chegou no espelho, levou um susto, porque ele estava cheio de argila. A argila que ele levantava e jogava, o vento misturava, batia nele e tudo. Essa foi uma lição muito importante. O pai disse, tudo aquilo que a gente quer jogar nos outros, a vingança que a gente quer se vingar dos outros, de certa forma, tudo isso fica em nós. Tudo isso fica em nós. Tudo aquilo que nós queremos de mal para as pessoas, por que nós teríamos de receber bênçãos se proferimos maldição? Meus irmãos, Jesus estava querendo ensinar os seus discípulos uma coisa que se nós compreendermos hoje, a nossa vida fica melhor diante de Deus, e certamente aquelas pessoas que de alguma maneira nos ofenderam, nos magoaram, ou alguma coisa assim, nós ficaremos desconectados do pecado delas. Que é o seguinte, a primeira coisa, nós temos de perdoar, primeiro, porque somos perdoados. E depois, segundo o que o presbítero Adonias leu na oração do Pai Nosso, a oração dominical, é dito assim, Pai, perdoa as nossas dívidas, de acordo com o que temos perdoado. Pai, perdoa as nossas dívidas, de acordo com a forma como temos perdoado. Então nós precisamos perdoar, porque fomos perdoados, e para sermos perdoados. Muitos veem só a primeira parte e acham assim, eu fui perdoado, está tudo certo, está tudo definitivo, eu sou perdoado. Se eu conseguir perdoar alguém, amém, é porque eu estou bem, estou crescendo na graça. Se eu não conseguir perdoar alguém, eu já fui perdoado mesmo. Alguns ficam só com a primeira parte, mas o servo sem compaixão não pôde ficar só com a primeira parte. Quando ele foi perdoado, ele saiu perdoado, que coisa boa, perdoado. Mas quando ele não perdoou, e os seus companheiros disseram, ele não perdoou, o que o Senhor fez? Chamou de volta. Então tem muita gente que não consegue levar esse cristianismo nessa profundidade. Eles acham assim, eu estou perdoado, acabou, eu sou perdoado, sou livre. Agora, eu perdoar alguém ou não, isso é comigo. Isso é, se eu tiver santidade, sim. Se eu não tiver, Deus vai me perdoar. A parábola não ensina isso. A parábola não ensina isso. Esse é um cristianismo falso. Esse é um cristianismo de não amor ao próximo. Esse é um cristianismo que diz assim, o que importa é que eu fui amado. E Deus me ama. E se Deus me ama, que tenho eu com esses impiedosos, com esses ímpios, com esses pecadores? Irmãos, essa foi a oração do fariseu. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque eu tenho uma relação boa contigo. O Senhor me perdoa, eu obedeço à lei, o Senhor me ama. Graças a Deus eu não sou como um desses publicanos. Essa é a oração do fariseu. Cristãos que dizem, eu sou perdoado e está resolvido, mas não perdoam, são fariseus modernos. São fariseus de hoje. E não estou querendo dizer que são pessoas idosas, jovens são fariseus hoje. Crianças vivem farisaísmo hoje, porque entendem só uma parte do cristianismo, só o cristianismo que é para o seu bem. A responsabilidade vem da palavra devia. O Senhor disse, eu te perdoei, não devia você fazer a mesma coisa? Mas ele não entendeu. Claro, é uma parábola. O ensino é, nós temos de perdoar, porque somos perdoados, mas para sermos perdoados também. Me permita fazer uma última aplicação dentro dessa ideia. Tem muito cristão vivendo muito mal nos dias de hoje. Tem muito cristão vivendo muito mal. Tem cristão que está inimigo de irmão. Tem cristão que está inimigo de pai. Tem genro inimigo de sogra, de sogro. Tem nora inimigo de sogra e de sogro. Tem pai que deserda, entre aspas, filho, porque não concorda com as formas de o filho viver. Tem filho que desonra o pai de tal maneira que a palavra do pai não tem nenhuma importância mais sobre a sua vida.
Tem muitos cristãos vivendo, porque eles pensam assim, o que importa é que eu sou perdoado. Agora eu vivo do jeito que eu quiser viver. É muito provável que quem não consegue perdoar, não seja perdoado. Agora, eu não sei as dimensões disso, eu não sei, eu não julgo nada, apenas a palavra de Deus parece apontar para alguma consequência muito ruim àquele que não se esforça para perdoar. Então essa é a primeira coisa, perdoar porque somos perdoados, mas lembre dessa segunda parte, que quase ninguém lembra, meus irmãos, falando abertamente aqui com os meus irmãos. Todos nos lembram que devemos perdoar porque fomos perdoados, mas perdoar para sermos perdoados, à luz da parábola do credor incompassivo, não sei se é uma coisa tão simples de entender. A segunda ideia é que todo o perdão que nós exercitarmos na vida de alguém, por alguém, sempre será por uma dívida pequena. Perdoar o pouco porque fomos perdoados no muito é a consciência que nós deveríamos ter, que devemos ter. Porque qualquer coisa que alguém dever a nós, qualquer coisa, nunca será uma vida. Qualquer dívida que nós tivermos, nunca valerá uma vida. Mas nós fomos perdoados com a vida. A nossa vida extinguiria-se na presença de Deus, diante da sua glória. Porque a nossa vida não tem valor algum em nós. Nós nascemos na iniquidade, pecadores desde o nosso nascimento. Nós vivemos em luta constantemente para fugir da presença graciosa de Deus. Se dependesse de nós, não haveria perdão. Nós tentaríamos pagar as nossas contas com a nossa própria vida. Só que para o Senhor Deus, a vida do seu Filho é o resultado da nossa vida. A vida do seu Filho na cruz é o que nos deu a vida que temos hoje para viver. Então, o que foi o perdão de Deus? Foi o perdão de uma vida. E o que é o perdão que as pessoas, vamos dizer assim, nos devem? O que é? Nunca será de uma vida, nunca, jamais. Sempre será de coisas, de palavras, de recursos, de honra, sempre será de relacionamentos, sempre será. Então é uma coisa muito difícil compreender que aqueles que foram perdoados, que tiveram que ganhar uma vida nova, não consigam perdoar tão poucas coisas. Parece-me, olhando aqui para o fim da passagem, parece-me que o versículo 35, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Veja só, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão, uma das advertências mais graves das Escrituras. Jesus está falando com seus discípulos. Os seus discípulos estavam sendo orientados como se deveria tratar o irmão culpado. Um dos discípulos disse, eu sei como tratar, e eu faço melhor do que os judeus. Mas Jesus disse, os judeus não são padrão para isso. E nem mesmo a tua boa vontade é padrão para isso. Perdão não tem limites. Perdão é sempre. Deixa eu aplicar algumas coisas à nossa vida eclesiástica, nós que caminhamos. Meus irmãos, quanto mais tempo nós caminhamos juntos, mais nós ofendemos uns aos outros. Porque nós somos muito diferentes. Nós vivemos com construções ideológicas diferentes, com educações diferentes. Quanto mais nós caminhamos juntos, mais nós descobrimos um no outro coisas que ou nos agradam ou nos desagradam. Quanto mais nós andamos juntos, mais nós nos separamos das pessoas que nos fazem mal, não queremos nem ficar perto das pessoas que nos fazem mal. Às vezes até ficamos felizes quando elas nem estão mais no nosso meio. E nós temos uma predisposição natural a andar com pessoas que a gente se dá bem, que a gente gosta, que a gente fica junto, pessoas que a gente ri de coisas simples, de pessoas que a gente não precisa entrar nos meandros da vida difícil, das dificuldades da vida. Qual é o problema disso, meus irmãos? O problema, na verdade, é que o exercício do perdão faz com que pessoas, mesmo sendo muito difíceis, recebam a graça cristã e podem ser aperfeiçoadas.
Alguém que comete alguma imprudência ou faz alguma coisa que magoa outras pessoas, quando permanece no meio da comunidade, vai tendo dia após dia, através da prestação de contas, da convivência, vai tendo amadurecimento. Ao passo que quando nós abandonamos as pessoas que não se adequam exatamente ao sistema da comunidade, quando nós não nos importamos mais com elas, nós as entregamos como se ao sistema da comunidade. Quando nós não nos importamos mais com elas, nós as entregamos como se elas fossem gentílicas para os judeus. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Em resumo, essa ideia: não faça opção por ficar ao lado das pessoas mais fáceis. Quando você procurar alegria no Senhor, do lado de pessoas mais difíceis, de temperamentos mais áridos, mais ácidos, o Senhor Deus vai trabalhar na sua vida, vai te dar a oportunidade de orar por alguém assim, vai te dar a oportunidade de perdoar, exercitar uma virtude que o Senhor teve para com quem pediu, mas que o servo não teve para com quem lhe devia. Irmãos, até mesmo os nossos inimigos, a palavra de Deus diz que devem receber o nosso amor. Amai os vossos inimigos, diz a palavra. Isso não quer dizer que a gente vai ser amigo dos inimigos, porque são coisas contraditórias entre si, mas a palavra de Deus diz que o amor deve existir até aos inimigos. Ou seja, a compaixão deve existir até aos inimigos. Irmãos, esse é um ensino profundo, difícil, mas meus queridos irmãos, quando uma igreja compreende que o próximo dele não lhe deve nada, uma igreja fica livre. Quando as pessoas não precisam viver dentro da caixa de limites que nós temos e que nós queremos, essa pessoa fica livre. Quando as pessoas podem nos cumprimentar ou conviver conosco, quando as pessoas podem se atrasar no compromisso que marcaram conosco, quando as pessoas podem errar numa palavra, sabendo que terão de nós a compaixão, a vida fica mais leve. Igreja não é um lugar para que nós coloquemos peso sobre as costas uns dos outros. Quem julga nunca é o homem, pelo seu querer, quem julga é sempre a palavra. Então, se alguém estiver, por exemplo, em pecado, e nós somos pecadores, na igreja nós convivemos com os pecados, nós somos pecadores, quem está julgando essa pessoa é a palavra. E se nós tivermos oportunidade de conversar com essas pessoas, que nunca tenhamos o cetro de juiz ou a toga de juiz para dizer, eu julgo, porque quem julga é a palavra. A igreja é um local, uma comunidade que está numa caminhada. Nós temos tanta luta, tanta dificuldade, nós temos tanta opressão de todos os lados. Nós temos pressão da cultura, nós temos pressão das gerações, nós temos pressões dos sistemas políticos, nós temos pressões dos tempos modernos, pós-modernos. Eles já nos colocam, já nos colocam dentro de uma situação de resiliência, de defesa da fé, o tempo inteiro. Ou seja, nós estamos o tempo inteiro como Neemias e os seus soldados, construindo o muro e se defendendo dos inimigos. Nós já temos tanta coisa para fazer contra os inimigos da cruz de Cristo, que não deveríamos eleger os nossos irmãos para julgá-los nos seus pecados, cobrar deles de maneira impiedosa, exigir que eles se retratem e muitas vezes ficar noites acordadas, doenças inteiras, muitas vezes adquiridas por isso, por causa da dor de não conseguir perdoar. Nós não deveríamos colocar esse peso sobre as pessoas. Minha terceira aplicação seria, meus irmãos, olhem para o ensino de Jesus. Por que Jesus queria ensinar os seus discípulos a perdoar os culpados dos seus erros? Meus irmãos, o exemplo de Jesus é o maior de todos. Na cruz, ele fala com o seu Pai, e ele diz o quê? Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Os nossos exemplos de vida em comunidade, de vida em mansidão, em alegria, em longanimidade, em paciência uns com os outros, sempre vem do Senhor Jesus. Quem não consegue perdoar, sofre e vai sofrer ainda mais, porque não conseguiu viver a mensagem do seu Mestre na prática da vida. Alguns acham que ser cristão é fazer tudo certo,
Mas quem acertou a nossa história não fomos nós, é Jesus. Alguns acham que se é cristão tem que fazer tudo certo. Porque olha, ele é crente, como é que pode fazer errado? Irmão, deixa o mundo falar isso de nós, eles já falam. Agora nós vamos falar isso uns dos outros? Porque antes de dizer, essa pessoa erra demais, a gente, falta de amor, expõe todos os pecados. O credor sem compaixão. E que aquela carinha triste que elas fizeram no desenho possa receber um X bem grande. Nós não fomos chamados, irmãos, para a amargura, para a raiz de amargura no coração. Nós não fomos chamados para o juízo terreno das pessoas. Nós não fomos chamados para que as pessoas, se elas quiserem conviver conosco, que elas façam as coisas certas. Irmãos, nós não somos essas pessoas. Primeiro, porque nós não fazemos as coisas certas. E depois, porque as pessoas não têm essa obrigação conosco, sabia? Alguns acham que as pessoas são obrigadas a fazer as coisas certas consigo. Mas a Bíblia nunca disse isso. Ao contrário, exigir do outro o que nem ele mesmo pode dar. Quem de nós pode exigir que as pessoas sejam perfeitas, se perfeito não é? Então, por que os outros são dignos de condenação eterna? Por quê? Quem nos fez assim? Certamente não foi a palavra de Deus. Certamente não foi a voz mansa e suave do Senhor Jesus. Certamente não foi a doce palavra que nós lemos nas nossas devocionais. Certamente não foi uma canção maravilhosa como essa que nós cantamos, essas que nós cantamos hoje à noite. Certamente, aqueles que exigem dos outros aquilo que não podem dar, estão abrindo mão da misericórdia e exigindo justiça. Então estes não podem reclamar quando Deus exercitar justiça na vida deles. A minha oração e a aplicação dessa parábola é, eu e você, magoou, falou mal, alguém proferiu palavras mentirosas contra você, você ficou sabendo, na convivência que você tem dentro de casa, na convivência que você tem dentro das quatro paredes da sua casa, existe mágoa com alguém? Eu diria, se a pessoa vir lhe pedir perdão, amém, louvado seja Deus, mas deixa eu lhe dizer, muitas pessoas cometem erros e passam uma vida inteira sem saber que cometeram tais erros. Quer exercitar uma virtude verdadeiramente cristã? Perdoa, sem que alguém precise vir pedir perdão. Perdoa para viver, como tirar os 2 dedos da tomada, fica livre do choque que está pegando e pegando forte. Viva e deixe viver. Todos vamos errar. Essa pessoa que cometeu alguma coisa contra nós vai voltar a cometer. E vai voltar a cometer. E pode voltar a cometer. Qual é o limite do nosso julgamento? É o limite da nossa fé. É o entendimento do quanto fomos perdoados. Quem entende o perdão do todo, não tem tantos problemas em perdoar o pouco. Quem não entende o perdão do todo, provavelmente continuará exigindo justiça do seu próximo. Mas aí o problema talvez não seja tanto o próximo. Que Deus nos ajude, que a palavra dele contribua para que nós vivamos em paz. Uma paz que tem um juiz estabeleceu a paz entre nós. É o Senhor Deus, o justo juiz. Nós não precisamos usurpar a soberania de Deus para julgar o nosso próximo. Esse é o trabalho de Deus. A nós orar, ter paciência, esperar em Deus, que o Senhor com a sua graça tenha misericórdia, inclusive, daqueles que porventura fazem mal a nós. É difícil esse ensino? Acho que sim. Era difícil para o colegiado apostólico. É também para nós. Mas vejam a beleza dele. Vejam quanta paz surge de um ambiente em que o Senhor Deus é juiz e não nós. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, olhando aqui para a Tua palavra, Senhor, para as instruções que o Senhor Jesus Cristo deu aos discípulos, fica uma mensagem que talvez estejamos exigindo das pessoas, e o Senhor exerceu misericórdia conosco. Senhor, nenhum de nós quer ser considerado como o credor sem compaixão. Nenhum de nós quer agir assim, mas às vezes agimos. Nosso pedido de perdão, Senhor, pelas vezes que não perdoamos, mas Senhor, isso ainda não explica tudo.
Muda a nossa mente, transforma o nosso entendimento acerca do perdão. Permita, Senhor, que nós vivamos entendendo que o Senhor perdoa, que a justiça foi estabelecida no Seu Filho na cruz e que nós podemos juntos caminhar com as nossas imperfeições. Tem misericórdia de nós para que não selecionemos pessoas não problemáticas e não excluamos pessoas problemáticas por entender que as pessoas que cometem muitos pecados não são dignas da nossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor, quando fazemos acepção de pessoas. Tem misericórdia de nós. E ajude-nos, Senhor, de tal maneira que possamos viver na paz que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe. Porque ninguém de nós é melhor do que ninguém. E ninguém de nós é pior do que alguém. Somos todos iguais, muito pecadores, todos nós. Ajuda-nos na santidade, Senhor. Leva-nos de volta a Ti. Aumenta a nossa fé de maneira que possamos compreender o Teu perdão, para que então não andemos de dedo em riste apontando para o rosto das pessoas, porque o Senhor não nos apontou o dedo. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração compassivo, que a compaixão seja mais do que dó para nós, e que possamos fazer algo por alguém que precisa de ajuda. Senhor, nós oramos assim, mais uma vez, pedindo perdão por nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.